Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Casa da Acolhida, do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, para começarmos o nosso estudo de hoje, vamos pedir a Jesus, aos Espíritos superiores, que nos ampare, nos intua e esteja conosco em mais esse momento. Que assim seja. Bem, a lição de hoje é a de número 23, com o título Ante o Sublime. Não faças tu comum o que Deus purificou. Atos 10, versículo 15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou à experiência terrestre no verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na medida de um infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir, em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não supunhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Mais uma bela lição de Emmanuel, e ele traz para a gente, já desde o título, mais uma vez, um convite para que a gente, diante do sublime, consiga ultrapassar esse comum. Que a gente consiga transcender o humano. Esse é o convite que esse título nos propõe, ante o sublime. E Emmanuel segue: não faças tu comum o que Deus purificou. Ou seja, não vamos dar um trato comum, não vamos tratar de uma maneira comum o que Deus purificou. E seguindo, existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. E foi justamente isso que Emmanuel fez. Ele extraiu essa frase, essa pequena frase, do versículo 15, que tem um contexto um tanto maior, para que a gente voltasse a atenção justamente nessa frase, que é uma advertência de um anjo para Simão Pedro. E não só para Simão Pedro, para toda a humanidade. Seguindo com Emmanuel ainda. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro, nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. Ou seja, sai só
da questão individual de Pedro, o apóstolo, e estende e expande para todos nós. É uma advertência extremamente necessária e importante. E ao longo do texto a gente vai perceber a importância dessa advertência. Seguindo com Emmanuel. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. É como se a nossa limitada pequenez nos impedisse de conseguir enxergar mais além, entender com profundidade, né? Então, Emmanuel, quando extrai essa frase e nos pede para compreender isso, para trazer uma maior atenção para isso, que é a mensagem do anjo para Simão Pedro, ele pede para que a gente consiga observar, porque estamos rodeados de glórias, de pompas, de títulos, de poderes, e isso ofusca a nossa visão. Isso impede que a gente consiga auscultar as coisas divinas, né? E segue Emmanuel ainda. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe amoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam, como cegos. Então, diante do mundo e das facilidades do mundo, das coisas materiais, muitas vezes ficamos cegos, ficamos perdidos, envolto a toda essas coisas imediatas que são colocadas à nossa frente, né? E segue ainda Emmanuel. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quanto tempo, né? Eu lembro na época de escola a gente estudava as rochas, né? Rochas magmáticas, né? Rochas sedimentares, e eu lembro que as rochas sedimentares elas eram formadas por intemperias, né? Intemperismo e acomodações. Então os sedimentos eram ali assentados e por acomodações e pressões atmosféricas e tal se transformavam em uma rocha. Quanto tempo para isso acontecer? Quantos milênios? Muito, muito. E no entanto a gente passa despercebido, a gente não consegue apreciar essas belezas. Isso passa batido muitas vezes em nossa vida. A gente não dá a devida atenção, trata como comum. Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Eu não tenho nem noção. Não tenho nem noção. Um raio de sol. Olha e a importância do sol para a gente. A importância do sol para o mundo, para o universo, para as precipitações atmosféricas, né? Para a absorção de nutrientes em nosso corpo, de vitaminas no nosso corpo. A importância que tem o sol para a gente, né? E com a escassez de combustível fóssil, né? Uma das grandes apostas que o mundo tem hoje é da energia solar. Olha o quanto é importante. E, no entanto, às vezes a gente tripudia. Tá sol demais, tá sol de menos, tá chovendo demais, tá chovendo de menos, tá fazendo muito frio. A gente trata com um certo, vamos dizer, muitos de nós, com um certo desdém, com um certo acaso, né, dos raios solares, da natureza em si. Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quando eu li essa frase, eu me lembrei dos nômades, né? Quando nós éramos nômades há milhares de anos atrás, né?
íamos para espaços onde tinham árvores, tinham animais para caça, e depois que esse espaço era saturado, né, que essa localidade já não servia mais, já não tinha condições de uso, e caminhava mais um tanto para encontrar outro espaço que tivesse árvores, que tivesse animais para alimentação, até que um dia o homem conseguiu domesticar a árvore. Ele conseguiu descobrir como que se faz um plantio, como se cultiva, como é que a gente consegue domesticar um animal. Então passou-se muito tempo para que isso acontecesse, né? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? Fantástico essa observação de Emmanuel, e muitas vezes a gente deixa passar batido. A gente não percebe, muitos de nós não dá o devido respeito para essa complexidade que é o nosso corpo humano e para a utilidade para nós, para esse veículo físico para nós, né? Muitos de nós ainda intoxica esse corpo físico, né? Ainda degenera essa complexidade com excessos, né? E isso tudo promove desgastes, né? Vícios, excessos, mau uso. É como se estivéssemos tratando de uma forma comum o que Deus purificou, né? O corpo humano, por exemplo, a partir de uma divisão celular e dessa multiplicação, e que começa a formar tecidos e depois órgãos e sistemas, e esse organismo complexo em que habita o espírito. É de uma complexidade maravilhosa. Se a gente observar o funcionamento, a bomba de sódio e potássio da Baía de Melina, é fabuloso aquilo, né? É de uma perfeição, e quantos milênios para que se chegasse a essa perfeição, né? Seguindo, a razão é luz gradativa diante do sublime. A gente não consegue aprender das coisas de um momento para outro. A capacidade de tirar conclusões a partir de suposições e premissas, ela acontece devagar, ela acontece de forma gradativa, ela vai acontecendo aos poucos até que a gente consiga compreender com uma maior profundidade as coisas, né? E Emmanuel continua ainda: não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou à experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na medida do infinito por um, e onde, perdão, e onde, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos, né? Então, estamos situados num espaço, numa localidade, o planeta Terra tem maravilhas extremamente importantes para nós, né? E que devemos cuidar. E se a gente pega esse exemplo de multiplicidade por um, se a gente pega a semente, o quanto uma semente de laranja, por exemplo, ela traz de benefício para a gente. O quanto de laranja uma única semente é capaz de reproduzir, né? Se devidamente cuidada, plantada, cultivada, daí a pouco temos um ramo, um arbusto, uma árvore pequena com uma produção enorme de laranja. E se a gente dá o devido cuidado a essas outras sementes, em pouco tempo eu tenho uma plantação enorme de laranjas, né? E esses benefícios estão todos para nós, para o nosso acesso, para o nosso olhar de carinho por tudo isso que Deus purificou para a gente. Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não supunhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Essa é a mensagem da lição
de número 23 de Emmanuel, Ante o Sublime. Eu espero ter ajudado, né, a compreensão. E até a próxima. Fiquem com Deus.